Pegue ela e abra comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. E eu quero ler com os irmãos alguns versos da palavra do Senhor. Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler aqui o verso de número 32, uma passagem bastante conhecida de todos nós. A palavra de Deus, ela nos diz assim: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro e Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E ele lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Amém. Estes poucos versos que fizemos a leitura nesta noite, eu estava meditando neles desde ontem, quando cheguei do trabalho, e durante todo o dia de hoje eu também pensei um pouco nesses poucos versículos, retratando de um dos momentos mais difíceis, e que podemos dizer então, queridos irmãos e amigos que estão nos assistindo nesta noite, momentos esses que retrata a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo na sua totalidade. Como Filho de Deus, ele havia vindo a este mundo com uma missão de cumprir os propósitos, que era aproximar o homem a Deus, sem os sacrifícios, e ganhar ao homem o direito da vida eterna. E ele então vem com esta missão, e durante o seu tempo em que esteve aqui na terra, como homem ele cumpriu a toda a lei. Como Filho de Deus, ele também cuidou das coisas de seu Pai. Mas o momento mais amargo estava se aproximando. E a humanidade de Cristo sentia profundamente tudo aquilo que talvez as horas que se seguiriam, aquilo que aconteceria com ele, além de carregar sobre si todo o pecado da humanidade em todos os tempos e em todas as épocas, mas tudo aquilo que também da maldade do coração humano em que poderia ser praticado. E aí nós nos deparamos com estes versos quando ele vai para um momento de uma conversa com o Pai. E ele então olha para os seus discípulos e diz: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Eu fiquei pensativo neste relato, porque os pintores dos quadros da história
quando mostram esta cena em suas obras de arte, eles mostram um Cristo ajoelhado, com roupas limpas, com uma aparência de serenidade, não é? Ali compenetrado mas Marcos, ao expressar estas palavras, mostra que os sentimentos em que o Senhor Jesus sentia é mais ou menos aqueles em que muitas vezes, quando nós somos tomados por sensações de incertezas, de inseguranças, como esta em que nós estamos vivendo nestes últimos dias, cada vez que abrimos as páginas das nossas redes sociais, nos deparamos com amigos que estão indo embora. Cada vez que nós ligamos os nossos jornais, os telejornais, as notícias que nos são apresentadas há poucos instantes, meus filhos que estão lá na sala, minha filha mais velha que está aqui com o meu genro nesta noite, e estão lá também nos acompanhando, eles chegaram dizendo que por onde passaram no dia de hoje, encontraram inúmeras pessoas, que o assunto é o mesmo, o assunto é um só, e não tem como ser outro. A verdade é esta, porque isto tem causado na humanidade, de uma forma em geral, um pavor e um temor tão grande, e a incerteza de que a nossa vida ela não é nada. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos ser atingidos por qualquer coisa, e infelizmente a nossa vida, como de tantos outros, tanto é a insignificância da vida, e tanto pavor e medo que às vezes domina o ser humano, pela sua falta de confiança. Mas isto acontece com todos. Quantos pais de família que perdem o chão quando recebem a notícia de que as portas se fecharam? Quantos que pela naturalidade da vida estão seguindo a sua caminhada e de repente são surpreendidos para ter que sepultar um filho? Quantos que acabam olhando para os acontecimentos que envolvem a nossa vida, e nós somos tomados do pavor, somos tomados pelo temor, e somos tomados pela angústia. Ao lermos estes versículos do Evangelho de Marcos, neste capítulo 14, nós vemos que Jesus sabia para a missão que ele havia vindo, mas a sua vivência entre os homens, juntamente com os seus amigos, a intensidade do seu ministério, tudo aquilo que o Senhor Jesus, durante aqueles anos em que esteve com eles, o que os ensinou, o amor que se manifestou dentro do coração de ambos os lados. Mas agora, para aquele propósito ele havia vindo, e o tempo do cumprimento daquele propósito, e o que ele faz? Ele vai orar, ele vai falar com o seu Pai, ele vai pedir ao seu Pai, para que o seu Pai tivesse misericórdia dele na sua humanidade. E isso me trouxe um alento ao coração, para compartilhar com os irmãos, e para nós já caminharmos para o final desta palavra.
Quantos de nós que também somos tomados por este temor? Confesso aos irmãos que domingo, ao sair da igreja, saí valente, cheio de fé, depois de ter pregado aquela mensagem aos irmãos e de ter incentivado a todos vocês a terem fé, a confiarem, a esperarem pelas providências de Deus. Mas quando eu cheguei em casa, que eu também me deparei com amigos que haviam terminado de partir, eu falei, meu Deus do céu. E eu também fui falar com Deus com o coração pesado, temeroso, angustiado. Mas sabe, irmãos, o que me chama a atenção nestas palavras do Evangelho de Marcos? E é isto que Deus me colocou ao coração para dizer para você esta noite. Eu sei que hoje falo para pessoas que estão angustiadas, temerosas, preocupadas com o amanhã, preocupada com o que será. Mas foi no momento em que a humanidade de Cristo se revela muito mais como alguém que também teve medo daquilo que para ele era estranho do que seria o amanhã. Nesse momento em que a humanidade se revelou muito mais, foi o momento em que Deus mais próximo do seu Filho estava. Por isso, nesta noite, queridos irmãos, não tenha medo. Não, por ser um cristão esta noite, não ache que você não precisa se preocupar, estar angustiado. É natural da nossa vida. É natural de nós que temos sangue na veia correndo, que temos estas incertezas, mas uma palavra de Deus eu tenho para você. No momento em que mais a nossa humanidade se manifesta, mais é a proximidade de Deus para com cada um de nós. Sinta o abraço de Deus sobre a sua vida nessa noite. Sinta as mãos de Deus te afagando bem próximo, dizendo para você esta noite que Ele está com você, que Ele está cuidando de tudo, que Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, nesta palavra, Ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E qual é o conselho de Jesus quando os encontra dormindo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne ela é fraca. Louvado seja Deus, porque nesta noite nós somos dependentes do Senhor. Louvado seja Deus, porque nós precisamos desta graça maravilhosa se manifestando sobre a nossa vida todo dia, todo momento, a todo instante. Porque a todo momento a nossa carne é fraca. A todo momento nós temos medo, nós temos pavor. E a todo momento nós precisamos da graça de Deus
nos envolvendo. Irmãos queridos, não tenha medo nesta noite. Confie no Senhor. Entregue a Ele toda a sua vida. Entregue a Ele todas as suas coisas. Entregue a Ele a sua vida se você ainda não o fez. Coloque tudo nas mãos do Senhor Jesus. E Ele estará com você. Nesse momento, aonde a humanidade falar mais alto, aonde a sua carne se enfraquecer, aonde faltar a confiança suficiente, Deus estará te pondo no colo e estará te carregando. Confiemos, irmãos, estejamos firmados no Senhor, sem olharmos nesta noite nem para a direita e nem para a esquerda, porque o Senhor é aquele que está cuidando de nós e está no controle de todas as coisas. Que Deus, esta noite, abençoe a cada um de nós. Que possamos descansar sobre os cuidados eternos do nosso Deus e entendermos que no momento em que a nossa humanidade fala mais alta, em que nós dizemos: tenho medo, Senhor, Ele está ali, porque como ser humano Ele já viveu todas estas fases que nós também vivemos nesta vida. Que o Senhor Jesus possa guardar o nosso coração. Que o Senhor Jesus possa trabalhar sobre a vida de cada um de nós. E que sejamos abraçados por Deus nesta noite. E possamos ter paz no nosso coração. Para o amanhecer do dia de amanhã, vermos as grandes realizações da obra do Senhor em nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês nesta noite. Que o Senhor Jesus estenda as suas mãos sobre cada um dos nossos lares, sobre os nossos familiares, sobre aqueles que estão do lado de fora, que precisam buscar o sustento para trazer para dentro do nosso lar, como o meu, como todos que estão aí nos assistindo nesta noite. Mas que o anjo do Senhor acampe-se ao redor de cada um de nós e nós possamos ver a grandeza da glória de Deus se manifestar em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Jesus, somos agradecidos a Ti por esta hora gloriosa em que nós estamos em Tua presença. Acabamos de falar da Tua palavra. Acabamos, ó Deus, de cantarmos, de adorarmos o Teu nome com louvores. E obrigado pela vida destes irmãos que estão aí do outro lado nos acompanhando nesta hora. Pedimos que o Senhor abençoe a cada família, a cada lar. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa incredulidade. Dizemos assim esta noite, como aquele pai disse, por causa da sua falta de fé. Ó Deus, mas nos carrega no colo, no momento em que nos faltar força para confiar. Mas que o Senhor venha a ser o nosso médico dos médicos. O Senhor venha a ser o consolador dos corações enlutados. O Senhor venha a ser a paz para aqueles que estão desesperados. E que nesta hora bendita e preciosa, o Senhor possa tocar a cada vida e nos cobrir com o manto da Tua misericórdia. Obrigado por esta hora e por esta noite. E nós apresentamos todos os pedidos de oração ao Senhor. Irmã Esther, o pedido da tia Yara, os nossos aniversariantes, nós colocamos todos em Tuas mãos. E pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe os Teus filhos com saúde, com graça,
abrindo as portas, curando os enfermos, entrando, Senhor, nos leitos dos hospitais e tocando vida por vida. É o pedido nesta noite da minha alma a Ti, no precioso nome de Jesus que oramos. Amém. Quinta-feira, as nossas irmãs vão estar reunidas. E você não deixe de participar, de adorar a Deus. E domingo, das 8h30 ao meio-dia, a igreja estará aberta para os irmãos que quiserem passar por lá, adorar a Deus ou buscar a presença de Deus, levar alguma coisa. Isto é vocês. É vocês. Tá ok? Vocês e o Senhor. E nós só temos que agradecer. Só tem os crentes nossos aqui. Tudo está sob controle. E Deus está abençoando poderosamente. Saiba disso. No final do mês eu conto para vocês na nossa prestação de contas. Mas a minha gratidão a toda a igreja. Tiara, Vanderlane, Miro, Maga, Regina, Bessa, Osiel e todos os demais que por aqui passaram e outros que eu sei que vão assistir depois. Que Deus abençoe os irmãos e nós nos despedimos dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti, que Ele sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre, e dizemos juntos, amém. Que o Senhor abençoe a todos nesta noite, no glorioso nome de Cristo Jesus, amém.